Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, a gente na nossa última aula a gente iniciou o estudo do direito tributário, né, um dos diferentes ramos que a gente já viu na disciplina de direito empresarial, e a gente começou falando sobre direito tributário, parte conceitual, né, e também dos princípios que regem o direito tributário, né, conhecemos o princípio da igualdade, da irretroatividade, o princípio do não confisco, né, então esses princípios, né, eles norteiam aí, né, a questão constitucional do direito, né, do direito tributário, e a gente vai dar continuidade, né, vendo aqui algumas outras informações, né, também muito relevantes, e como eu disse desde o início, o direito tributário a gente vai passar bem, né, não vai se atentar a muitos detalhes, né, porque é um ramo muito grande e a gente precisa ver direito tributário também, né, então esses dois ramos que vão constar aí na nossa prova N3, né, e a gente, devido ao tempo, né, não vai dar para entender em detalhe, embora se a gente tivesse na condição presencial, o direito tributário já não seria, a gente não teria tempo também para tratar muito dele, né, a gente teria visto uma pequena parte também, introdutória, até porque na ementa só contempla, no currículo formativo vocês só contempla mesmo uma introdução ao direito tributário. Bem, então vamos lá. Bem, por que o Estado precisa cobrar tributos? Bem, a gente viu e conheceu essa nomenclatura de tributos na última aula, né? Então a gente conhece muito e fala de imposto, mas os tributos é um conceito mais amplo. Então os tributos existem três tipos de tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria, certo? E qual a diferença entre estes, né? O que a gente mais conhece são os impostos. Os impostos, eles podemos dizer que é uma contraprestação pecuniária, né, compulsória, na qual não está vinculada a um serviço específico de prestação pública. Ou seja, uma forma, né, do governo realmente arrecadar, né? Então a gente sabe que o tributo ele tem duas principais funções, né? Então a gente está vendo as funções aí, ó, uma delas é a questão fiscal, que é de arrecadar, e a outra é da questão da intervenção social econômica, né? Que intervir aí na condição que a gente chama de função extrafiscal dos tributos. Bem, e aí quando já eu vou explicar melhor sobre essa questão aí desses do porquê, né, e dessas duas funções aí do tributo, mas aí veja bem, os impostos, quando eu digo que ele não está vinculado a um serviço específico, é porque a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia o seguinte argumento: olha, eu pago meus impostos, então eu quero que tenha tal serviço disponível para mim. Eu pago o imposto de PVA, então eu quero que as estradas não tenham buraco. Ah, eu pago meus impostos, então eu quero que tenha um posto de saúde no meu bairro. Ah, eu pago os impostos, então eu quero. Bem, esse argumento, ele obviamente é válido, certo? Não tem ilegalidade nenhuma, não é feio falar dessa forma, porém, eu não posso obrigar, certo, o Estado, o governo, ao oferecimento de um serviço específico em função do pagamento do tributo. Ou seja, eu pago o meu IPTU, então eu vou exigir que o prefeito ele asfalte a rua onde eu moro. Eu pago IPTU, todo mundo na nossa rua paga IPTU, então é direito nosso ter o asfalto na hora que a gente requisitar lá, certo? Então, assim, o imposto ele não tem essa vinculação, né? O fato de você pagar e ter um serviço, ter um direito adquirido de fato de ter um determinado serviço ou prestação de serviço do governo, certo? Então, o governo não tem especificamente essa obrigação. Obviamente que ele tem a questão da obrigação do quesito gestão, mas ele não tem essa obrigação direta, certo? Porque quando eu pago o imposto, todos os impostos eles entram num montante. Esse montante, certo? Esse valor total, ele é dividido pelo governo, né? É dividido de forma prioritária em determinadas áreas que acredita que se necessita mais, que existe maior prioridade e tal. Então, perceba, se existe essa não vinculação, né,
Então, eu não posso haver essa cobrança direta. Obviamente que eu posso cobrar sempre, né? Na condição, o governo ele tem a obrigação de fazer a correta gestão, mas eu não posso vincular, certo? Deu para compreender? Então, veja bem, o imposto ele é não vinculado. Por quê? Porque ele não está vinculado a um serviço, né? Então, o fato de você pagar, por exemplo, o imposto a gente citou aqui o IPTU, por exemplo, né? Se eu pagar IPTU, né, que é Imposto Predial Territorial Urbano, né, qualquer pessoa que possua uma residência, né, um imóvel, pode ser, não precisa ser uma casa, pode ser um imóvel, um terreno, qualquer coisa com inscrição pública, irá pagar o IPTU ao município, certo? Então, o fato de você pagar IPTU, né, isso não obriga a prefeitura especificamente a dar todos os serviços públicos existentes ali na sua rua. Obviamente que é dever dele cuidar, zelar e fazer tudo, todos aqueles serviços básicos. Porém, ele não tem essa instantaneidade, certo? Como, por exemplo, quando você compra uma passagem de avião, você tem o direito de usar o serviço, porque você pagou por ele. Já o imposto, você paga o imposto que condiciona você a ter aqueles serviços, mas não obriga o Estado, o governo a imediatamente oferecer o serviço a você, certo? Pronto. Já a taxa, que é outro tributo, ele tem uma vinculação a um serviço específico. Então, só se paga taxa em função do uso de um serviço. Então, toda vez que você pagar uma taxa, o Estado, o governo, é obrigado a lhe fornecer o serviço ao qual você está pagando aquela taxa, certo? Então, um exemplo de taxa, a gente utiliza muito a expressão taxa de iluminação pública. Porém, o valor que é cobrado de iluminação pública não é uma taxa. Foi por um tempo, certo? Foi por um tempo e aí começou-se a se questionar, né, em relação a isso. Então, muita gente colocou na justiça e tudo mais. E aí, de fato, não as empresas, né, que faziam essa questão, as empresas que faziam a questão da cobrança da taxa de iluminação pública, né, que era a maior parte estatais, elas não tinham realmente uma justificativa. E aí teve que se mudar toda a forma de cobrança e tudo para, digamos, isentar essas empresas de pagamento de processos. Por quê? Porque a taxa ela tem um serviço vinculado, então ela tem que ser quantificada. Eu sei exatamente se eu estou pagando uma taxa para uso de um bem, de um serviço específico, e eu tenho que quantificar aquele serviço. Perceba bem, um exemplo de taxa de emissão de passaporte. Se você for tirar um passaporte para viajar para o país, você vai lá na Polícia Federal, você vai passar por todo um protocolo para tirar o passaporte e você vai pagar uma taxa de emissão do passaporte. Quando você paga a taxa de emissão do passaporte, você sabe exatamente o valor que você está pagando por emissão do passaporte específico. Que a partir do momento que você paga e que você passou por todo o protocolo, você vai receber o passaporte. Se você pedir 2 passaportes, um para você, o esposo, o que quer que seja, o pai, para a mãe, vai vir lá a quantidade de passaporte que for. Se um é R$10, se for 2 é 20, se for 3. Então perceba que existe uma forma de quantificar de forma igualitária e tudo mais. Não vai ter gente que vai lá e o passaporte é mais caro e outro mais barato. Não, a taxa ela vai ser para o serviço específico. Já na época da iluminação pública, certo, tinha-se que a taxa, o valor da iluminação pública era cobrado um percentual da tarifa de iluminação pública, certo? Então perceba que imagina você e seu vizinho, aí você tem a conta de energia de R$40, digamos, mensal, aí tem lá, né, a taxa de iluminação pública 10%, R$4. Aí tem o seu vizinho, né, que tem um comérciozinho em casa e tudo mais, e aí dele a conta de energia mais ou menos é R$400. Aí no caso ele paga 40 de iluminação pública. Por que que fulano paga R$4 e ciclano vizinho paga 40? Será que ciclano ele usa mais iluminação pública do que fulano para ele pagar mais do que este? Não. Então perceba que não existia um argumento. Então foi derrubado, certo? Conseguiu se fazer derrubar e
e não ser mais considerado uma taxa. Hoje é uma contribuição, certo? Então, hoje é denominada uma contribuição de iluminação pública, que é arrecadada pelo município. Antes era arrecadado pela empresa e depois era feito um repasse. Hoje é especificamente o município, então o município é que tem responsabilidade sobre a iluminação pública. Pronto, mas vamos lá. E aí a contribuição de melhoria, certo, é outro tipo de tributo, certo, que também compete a qualquer ente governamental, onde o governo, certo, na contribuição de melhoria, ele faz o quê? Ele pode cobrar em função da melhoria de um serviço, da construção de uma obra pública, alguma coisa que propicie diretamente um ganho real patrimonial. Então, perceba bem, se você, na sua residência, né, de repente a prefeitura ela cria um hospital no seu bairro, bem próximo da sua casa, na mesma quadra, um grande hospital e tudo mais, e aí, ao fazer, né, um hospital, obviamente seu imóvel ficou mais valioso, né, houve um ganho real, e, e aí, havendo esse ganho real, o que vai acontecer? Se o seu imóvel ficou mais valioso, o município ele pode fazer uma cobrança pela melhoria imobiliária, pela melhoria daquele bairro, daquelas casas que a qual rodeiam o hospital, certo? Então, pode mesmo, a prefeitura pode fazer isso? Pode. Tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a União. Se fizer uma obra pública que possa oferecer um ganho, né, em função do imóvel, né, principalmente, pode haver essa cobrança. Essa cobrança é pouquíssimo utilizada, quase nunca é utilizada, né, quase nunca a União, o município e os estados fazem essa cobrança. Por quê? Porque ela é muito impopular, certo? Se a prefeitura, se o Estado, se a União fizer isso, né, eles realmente ficam muito impopulares, ninguém gosta, as pessoas não vão querer pagar, as pessoas vão começar realmente a ofender né, o governante e tudo mais, e isso aí, obviamente, causa impopularidade, e os políticos, né, eles temem muito a questão da impopularidade, certo? Então, conhecemos aí os 3 tipos de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria, certo? Então, a contribuição de melhoria ocorre quando há uma valorização do imóvel, de um bem pessoal particular, em função da construção de uma obra pública. A taxa é um tributo cobrado em função de um serviço específico. E o imposto é uma contraprestação paga em dinheiro que não existe aí vinculação a serviço nenhum, certo? Pronto. Então, vamos lá. Então, papel aqui, a questão de arrecadar, então, função fiscal e a função extrafiscal. O que será essa função extrafiscal? Os tributos eles são utilizados, inclusive, para auxílio na condição econômica. Como assim? Olha, o governo ele pode utilizar a legislação tributária para melhorar a economia. Por exemplo, né, há uns anos atrás, né, o presidente Lula ele isentou, né, a população do pagamento de tributos, né, de imposto, por exemplo, de IPI, né, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Então, o IPI é um imposto que incide sobre qualquer produto que haja processo de manufatura, né, como, por exemplo, veículos, geladeira, fogão, né, que essa linha branca, né, foi as que estavam incluídas, né, nessa isenção de IPI. E havendo a isenção de IPI desses produtos, obviamente o preço deles vai lá para baixo, né, diminui bastante. Havendo essa diminuição, incentiva as pessoas a comprar. As pessoas comprando fazem com que ocorra, né, todo o giro da economia, como a gente já viu isso na de economia. Então, se as pessoas começarem a consumir mais, isso aí vai melhorar o ciclo econômico, certo? Pronto, então a função extrafiscal é isso, né? Pronto. Vamos lá, vou continuar aqui.
Pronto, ó, finalidades fiscal, extrafiscal, né, interferir em situações sociais e econômicas, né, então essa questão, aí você pode dizer, isso aí, esse seu argumento que você colocou justifica muito a questão econômica, e a questão social? Olha, a questão social, certo, os impostos, né, os tributos, eles são utilizados a todo momento na questão social, inclusive algumas pessoas, né, algumas pessoas que possuem uma renda menor, né, digamos assim, eles são isentos de muitos tributos, né, e outros, as pessoas que têm uma renda maior, eles são cobrados bem mais, justamente para que essas pessoas que ganham mais, eles possam pagar mais e esses valores sejam convertidos para quem tem menos, né? Então, essa questão da distribuição de renda, né, é uma coisa que só é possível através da questão tributária, certo? E ainda é muito desproporcional no nosso país. E olha que a gente tem um sistema tributário enorme, né? E ainda assim, há ainda essa contrariedade, né? Essa desigualdade em relação à questão financeira. Pronto, e outra finalidade também é a parafiscal, certo? Quando o Estado ele delega a arrecadação para outros entes, né? Para outras condições, que aí é um grande exemplo das paraestatais, né? Então, essas paraestatais, empresas estatais. Se a gente olhar, por exemplo, a própria Petrobras, né? Empresas, bancos públicos, né? Então, essas empresas, certo? Muitas vezes elas adquirem uma competência legal, né, para tributar que foi delegada pelo governo, pelo Estado, certo? Então, pode ocorrer também essa condição, certo? Pronto, vamos lá, porque senão a gente não consegue. Pronto, tá aí o conceito de tributo, como a gente já havia mencionado antes, ó. Prestação pecuniária compulsória em moeda. Então, aqui, ó, prestação pecuniária. Pecuniária vem de dinheiro, então tem que ser em dinheiro, certo? Então, essa questão do pagamento de tributo de outra forma é uma questão muito rara. É possível? É, mas prioritariamente é em dinheiro, certo? Compulsória, porque é obrigatória, eu não escolho se eu pago ou não imposto. Em moeda, certo? Então, aqui ó, a questão aqui, ó, moeda nacional, certo? Então, moeda nacional, cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Veja bem, não constitua sanção de ato ilícito. Imposto não é punição, certo? Imposto não é punição. O imposto ele não pode ser colocado como, eu cometi algo, eu não fiz algo certo, aí foi cobrado o imposto. Não. O imposto ele é mais uma forma de contribuição com o Estado de Direito, certo? É um dever cidadão, certo? Pronto. Pronto, aí aqui ele está explicando justamente o que eu falei. Bem, e aí, pessoal, eu vou aqui. O que mais que temos aqui no direito que eu quero passar para vocês, certo? Direito tributário. Somente os tipos de tributos, certo? Vou abrir aqui um arquivo, vou abrir aqui o Excel para a gente ver, né? Ó. Então, os tributos, os entes, a gente tem os municípios, os estados e a União. Pronto. Bem, os municípios, a gente já sabe quem são os municípios, né? Então, as cidades. O estado também sabe quem são os estados. E a União é o governo federal, certo? Então, os municípios, todas as cidades, os estados, a União. A gente já é conhecedor que cada ente ele tem uma autonomia governamental. Então, esses entes aqui, eles são independentes, certo? Eles possuem uma vinculação pela Constituição, porém eles são independentes. Cada ente, município, estado e união, eles têm independência tributária. Cada um pode criar um tributo, pode criar um imposto, pode criar uma taxa, pode criar uma contribuição melhoria, pode extinguir, certo? Só não pode mexer, extinguir na questão dos tributos que estejam protegidos pela Constituição, certo? Então, ou também, se eles
vou criar um novo tributo. Se o tributo ele incidir sobre o mesmo fato gerador dos que já existem, também é proibido. Não é permitida a bitributação. O que é o fato gerador? É o fato que autoriza a cobrança do imposto, do tributo, certo? Então, precisa ter um fato gerador, certo? Pronto, quais são os impostos que o município ele majora, né? Ele possui majoração de gestão, né? De majorar. Que tributos? Que impostos? Os tributos a gente já sabe, imposto, taxa, contribuição, melhoria. Todos eles podem fazer isso. E quais são os impostos que cabem aos municípios? Primeiro, ISS, que o imposto ISS é o que? Imposto sobre serviço. Sobre serviço. Aí tem uma complementação que diz de qualquer natureza. Aí bota ISS que eu vou colocar só ISS, que é o mais comum, que a gente chama. Imposto sobre serviço, certo? Ou seja, qual é o fato gerador? Certo? O fato gerador do ISS é qualquer serviço, certo? Que seja feito em território do município, comercialização, qualquer serviço que eu vim a fazer que incida sobre renda que obtenha ganho, né, para a pessoa, para o titular que esteja fazendo o serviço, incide o ISS. Certo? Ele varia aí em torno de 4%, até 4%, 2 a 4%. Quem decide é o município, certo? Outro imposto que incide sobre o município, IPTU, certo? Que é o quê? É o Imposto Predial Territorial Urbano, certo? Imposto Predial Territorial Urbano, certo? Pronto. E IPTU é o que? O imposto, se eu tenho um imóvel, certo? Numa cidade qualquer, na zona urbana, principalmente, né? Aí na zona rural não paga? Não, paga. Na zona rural também paga, só que não paga aos municípios, certo? Paga a outro ente federativo, a outro ente aí da federação. Então, o IPTU, o fato gerador dele é possuir imóvel. Pode ser uma casa, um terreno, qualquer que seja, certo? Aí também quem vai definir o município. É pago uma vez no ano apenas, certo? Pronto. Pronto, ISS, IPTU, né, são os impostos aí, os principais, né, que a gente coloca aí para o município. E o outro, certo? São os impostos ITBI, certo? O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, certo? Então, entre vivos. Né? Então, ainda tem essa complementação, né? Porque se a transferência ela incidir de herança, aí é outro imposto, não é mais ITBI. Imposto sobre transmissão Pronto. Então, o ITBI, se eu vender um imóvel para outra pessoa, certo? Nessa transferência da escritura pública, paga-se o ITBI. E o ITBI é cobrado pelo município. A taxa também vai ser definida pelo município, certo? Depois a gente vem para o Estado. No Estado, a gente tem o ICMS, muito conhecido, né? Imposto sobre circulação de bens e serviços. Qualquer produto que entrar no estado, certo? Paga ICMS. Então, se eu estiver no Ceará vender um produto para a Paraíba, vai pagar ICMS. Se a Paraíba vender um produto para cá, paga ICMS, certo? Então, o ICMS ele vai ser pago mediante a comercialização de produtos ou serviços entre os estados, certo?
Pronto. No estado, a gente tem também o conhecido IPVA, Imposto sobre veículos a posse, sobre posse, vou colocar só posse, de veículo automotor. Pronto. Então, o IPVA, ele é o quê? Ele é um imposto que incide sobre a posse do veículo. Então, se você comprar uma motocicleta, se você comprar um carro, né? Se você comprar um navio, tudo você vai pagar o IPVA, certo? Então, é um imposto que só paga quem é dono de um veículo, automotor. Aí tem as particularidades do IPVA e tudo, cada estado define a questão aí seu cálculo de IPVA. Um veículo tem um determinado tempo que ele fica isento do IPVA, então a partir de 15 anos no estado do Ceará, o veículo fica isento, ele não paga mais IPVA. Então tem várias particularidades. E temos o ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes e Doações. Bem, o ITCMD, pessoal, como é o ITCMD, certo? É parecido com o ITBI, só que na questão do Estado. Então, o ITBI ele é a transmissão dos bens entre vivos e o ITCMD é em causa mortes. Então, quando existe a doação, certo? De qualquer natureza, né, que você esteja doando, alguma coisa do tipo, paga-se ITCMD. Ou, se porventura você herdar uma casa do seu avô, dos seus pais e tal, aí na hora de você fazer a transferência da escritura da casa dos seus pais, dos seus avós, quem quer que seja, que já tenha falecido, que é na questão aí da transferência aí da doação não, da herança, vai se pagar o ITCMD, certo? Então, se você herdar um imóvel, você herdar um carro, o que você herdar, na transferência ela vai ser paga aí o ITCMD, certo? Imóvel, na verdade, no veículo não, o veículo entra em outra questão, certo? Perdão. Certo? Então, né, principalmente para imóveis, certo? Imóveis ou alguma outra coisa que envolva um alto valor financeiro, certo? Pronto. ICMS, o IPTU, o IPVA e TCMD. Pronto. A União. A gente tem vários, né? A gente tem o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. A gente tem o IR, o Imposto de Renda. A gente tem o IPI, é Imposto sobre Produto Industrializado. A gente tem o Imposto sobre Exportação, IE, Imposto sobre Importação, II, né? A gente tem o ITR, Imposto de Transferência. ITR é como seria o IPTU, só que da União, que é o Imposto sobre Território Rural, certo? O ITR são impostos sobre propriedades rurais, que também é chamado de IPTR. Vou colocar aqui, para ficar parecidinho aqui com o IPTU. Pronto, o IPTR é imposto sobre posse, né, território rural, né? Então, o ITR ficou estranho, né? O IPTR. Deixar só ITR mesmo, certo? Pronto, então o ITR é sobre propriedade rural. Aí você pode dizer, mas eu tenho meus pais, meu avô, eu não sei o que, tem uma propriedade rural e nunca pago isso para a União. Porque só é pago, certo, ITR para grandes propriedades, né? Tem que ser uma grande quantidade de terra que a União cobra. Se for pequeno, não cobra, certo? Pronto. E aí, essa questão pequena são uma determinada quantidade de hectares. Então, se você tiver 10 hectares de terra, ainda é considerado pequeno, certo? Para a União. Pronto, então vamos lá. ITR. Pronto, então colocamos vamos ver se falta algum. IOF, o Imposto de Renda, o IPI, IE, II, ITR. Pronto, né? Temos aqui os impostos aqui de competência da União,
certo? Perceba que a gente tem mais, né, impostos aí na União, certo? Esses impostos aí, todos eles possuem seu fato gerador, certo? E esse fato gerador aí, ele condiciona a cobrança do imposto, né? Então, são os impostos que a União, ela divide, né, essa arrecadação desses impostos com os estados, certo? E com os municípios, porque a maior parte da arrecadação aqui, ó, é da União. Esses impostos aqui, ó, eles ganham, o estado ó, recebe muito, o município recebe pouco, principalmente se for um município pequeno, certo? O estado realmente recebe muito, né, porque o ICMS é um imposto que realmente tem um grande volume, e a União tem também um grande volume, porque trata-se do território nacional completo, né? Então a gente tem também aqui uma grande quantidade, certo? Pronto, temos aqui os impostos, né, de cada um aqui dos entes do governo. Então, o que a gente vai ver em direito tributário é só isso. A parte lá dos princípios, né, do direito tributário, a partezinha que envolve os conceitos, a questão que é tributo, a divisão entre tributo, taxa, contribuição, melhoria, o que é cada um destes, o que é fato gerador, certo? E os tipos de tributos para cada ente, para o município, para o estado e para a União. Então, cada um ó, tem competência para majorar os tributos de imposto, taxa, contribuição e melhoria. Quais impostos é de competência do município? São esses aqui. Do estado, são esses aqui. Da União, são esses aqui. Certo? Eu estou desconfiado que eu esqueci algum da União aqui ainda. Mas eu. Quer ver? Vamos conferir aqui. Impostos da União. Ver se eu esqueci algo. Eu não estou com o livro aqui, né? E aí pode ser que eu tenha esquecido algum. Aqui, ó. Imposto de importação, exportação, imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto sobre grandes fortunas, certo? Ele é um imposto que ele não existe, basicamente. Ó, não esqueci nenhum, não. Tem só um imposto sobre fortunas mesmo, que está aqui e eu não vou colocar. É o imposto de guerra. Vamos voltar lá. Ele está mencionando lá o imposto sobre fortunas, sobre grandes fortunas, certo? Esse imposto sobre grandes fortunas, ele não está ativado, certo? Ele está mencionado na Constituição, só que ele não é cobrado, ele não é autorizado a cobrança, certo? Ainda não, certo? Existe discussão aí para ativar ele e tudo mais, mas ele não é cobrado, certo? E o imposto de guerra, como é conhecido, ele é outro imposto também que só pode ser cobrado em caso de guerra iminente ou calamidade pública extrema, certo? Então, esse imposto, ele também tem na Constituição, só que ele não é cobrado, né? Ele está dormindo, ele é um imposto que só pode ser adicionado pelo Estado, né? Pelo governo aí, pela União, em caso de uma guerra, né? Então, aí ele ativa. E aí esse imposto, ele é também chamado de empréstimo compulsório, certo? Então, é como se o governo ele pegasse emprestado do povo obrigatoriamente. Todo mundo vai ter que emprestar, certo? E aí o governo paga a longo prazo, da forma que ele puder. Né? Mas esses dois aqui eu não vou cobrar, até porque não são impostos que a gente vê a usabilidade pela União. A União não usa eles, porque não pode. Só pode em casos específicos. No caso do imposto sobre grandes fortunas, se um dia vier a se autorizar a cobrança deste, certo? Pronto, então esses aqui são os impostos. Somente isso aqui de direito tributário. Em seguida, fiquem acompanhando, já vou postar também um vídeo de direito do trabalho, certo? E também vou postar um exercício de direito tributário valendo nota, certo? Então já vou postar aqui um exercício de direito tributário para que vocês possam ir praticando, beleza? Valeu, pessoal.